Agora que você caminhou por cada versículo do Salmo 2, talvez tenha percebido algo profundo. O reino de Deus não é uma ideia distante. Ele começa dentro de você. A fé, a confiança e a entrega não são apenas palavras bonitas. São chaves que abrem portas espirituais. Jesus não quer apenas ser um personagem bíblico na sua mente. Ele quer ser o rei vivo do seu coração. Então pare por um instante e pergunte a si mesmo: você já entregou completamente a sua vida a Ele? Se ainda não, este é o momento. Não adie o que pode transformar sua eternidade. Se esta mensagem falou com você, não guarde isso só para si. Clique em inscrever-se aqui no canal e ative o sininho para continuar crescendo na fé, aprendendo mais da palavra e fortalecendo seu relacionamento com Jesus. E não saia ainda. O próximo vídeo que está aparecendo na sua tela é a continuação dessa jornada espiritual. Assista agora e descubra como viver cada dia reinando com o Rei. Por que se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram juntos contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas cordas. Salmo capítulo 2, versículos de 1 a 3. Quando você olha ao redor, percebe um mundo que parece querer viver sem Deus. Cada um decide o que é certo aos próprios olhos, como se pudesse escrever sua própria história sem precisar do autor dela. E de certa forma, esse salmo mostra que a rebelião não está apenas lá fora. Ela acontece dentro de cada coração que insiste em dizer: eu sei o que é melhor para mim. As nações se levantam contra o Senhor. Mas isso não é apenas sobre reis e governantes. É sobre cada pessoa que decide andar longe da vontade de Deus. É quando o orgulho sussurra que você não precisa da direção divina. É quando o desejo de independência fala mais alto que a fé. E é nesse conflito interno que o verdadeiro campo de batalha se forma. A história bíblica está cheia de exemplos assim. Adão quis decidir o que era certo. Jonas fugiu de um chamado. Davi acreditou que poderia esconder um erro. Personagens bíblicos reais com falhas humanas, mostrando que até quem conhece a palavra pode, em algum momento, resistir à voz de Deus. A rebelião nem sempre é barulhenta. Às vezes, é silenciosa e disfarçada de autonomia. Ela aparece quando você sabe o que Deus quer, mas ainda assim escolhe o contrário. Quando perdoar parece difícil demais, quando obedecer custa caro demais, ou quando o coração diz só dessa vez, mesmo sabendo que é o caminho errado. É nessas horas que a fé é testada e que a esperança precisa se tornar prática. Obedecer não é perder liberdade. É descobrir onde a verdadeira liberdade começa. Viver longe da vontade de Deus é como remar contra a correnteza. Quanto mais força você faz, mais cansado fica. Mas quando decide confiar, o peso desaparece. A fé, quando colocada em prática, traz leveza. É um descanso que o mundo não oferece, mas que nasce quando Jesus passa a governar o coração. Hoje, o mundo continua construindo suas torres de Babel. Só mudaram os materiais. Fama, dinheiro, status, redes sociais. A sociedade grita: você pode tudo. Mas a Bíblia mostra que nem tudo convém. O trono que pertence a Deus é frequentemente ocupado por ídolos modernos, e o resultado é sempre o mesmo: corações cheios, mas vazios de sentido. Se algo tira sua paz, talvez seja um sinal de que você está tentando controlar o que pertence a Deus. O Espírito Santo fala no silêncio, e às vezes, o simples ato de parar já é o primeiro passo para ouvir. Abra os Salmos, leia com calma, e permita que a palavra mostre onde você ainda está resistindo ao governo do Rei. A fé não é entender tudo. É confiar mesmo quando não se entende nada. Jesus nunca prometeu que seria fácil, mas prometeu estar com você em cada passo. É na obediência que o coração encontra descanso. E é ali que a esperança floresce, mesmo quando o mundo inteiro escolhe se rebelar. Então, quando sentir vontade de seguir sozinho, lembre-se: todo reino humano é passageiro, mas o reino de Deus é eterno. E enquanto o mundo tenta romper os laços divinos, o próximo capítulo revela algo surpreendente: o riso de Deus diante da rebelião humana. Aquele que habita nos céus se rirá. O Senhor zombará deles. Na sua ira a seu tempo lhes falará, e no seu furor os perturbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre Sião, o meu santo monte.
Salmo capítulo 2, versículos do 4 ao 6. Enquanto o mundo se agita em rebelião, Deus permanece no trono. Ele não é pego de surpresa, não perde o controle, nem se desespera com o caos humano. O Salmo revela algo profundo. O Senhor ri não por desprezo, mas porque nada pode frustrar o seu plano. O riso de Deus é o som da soberania, o lembrete de que Ele continua governando, mesmo quando tudo parece desabar. Há momentos em que as notícias, as crises e as injustiças fazem parecer que o mal venceu. Mas acima de tudo isso, há um Deus que reina em paz. O seu trono não é abalado pelas decisões humanas, e o seu propósito não depende da vontade dos homens. Quando ele ri, é como se dissesse: eu continuo sendo Deus. A fé precisa aprender a ouvir esse riso. É o som que diz: calma, eu ainda estou aqui. Quando tudo parece fugir do controle, é justamente ali que a esperança deve florescer. A história bíblica mostra isso várias vezes. José foi vendido, Daniel foi lançado aos leões e Jesus foi crucificado. Mas em cada uma dessas situações, Deus já tinha um plano em movimento. Confiar na soberania de Deus é descansar, mesmo quando a lógica pede desespero. É como estar em uma tempestade e lembrar que o piloto não dorme. O controle nunca saiu das mãos dele, mesmo quando os ventos sopram forte. É nesse tipo de fé que o Salmo se torna um abrigo, uma âncora firme para um coração cansado. Deus ri porque nada o ameaça. Nem governos, nem sistemas, nem corações rebeldes podem mudar o que ele determinou. A sua autoridade é eterna, e a sua vontade é perfeita. Enquanto os homens planejam, ele estabelece. Enquanto o mundo teme, ele reina. É essa confiança que transforma o medo em descanso e a dúvida em fé. Você não precisa entender tudo para confiar. Às vezes o segredo está em parar de tentar prever o que Deus vai fazer e começar a descansar no que ele já prometeu. A Bíblia é clara. O Senhor reina. Tremam os povos. Salmo 99, versículo 1. Ele está no comando, e nada pode alterar o decreto que vem do céu. Quando Deus fala, tudo se ajusta. O caos se ordena. As tempestades se calam, os corações se alinham. E quando ele unge o seu rei, Jesus, sobre o monte Sião, a história muda de direção. A rebelião humana encontra um limite, e o poder divino estabelece um novo começo. Não há riso mais poderoso do que o de um Deus que transforma a confusão em propósito. Talvez você olhe para a própria vida e veja áreas que parecem fora de controle. Mas assim como no Salmo 2, o Senhor continua rindo não porque ignora sua dor, mas porque sabe o fim da história. Ele já preparou um caminho, mesmo quando você ainda enxerga apenas o deserto. A fé é o convite para caminhar nesse caminho invisível, confiando que o Rei está no trono. E é justamente sobre esse Rei que o próximo capítulo fala. O ungido que foi colocado em Sião, o centro da história e o Senhor de todas as nações. O riso de Deus é o prelúdio da coroação do seu filho. Eu, porém, ungi o meu Rei sobre Sião, o meu santo monte. Proclamarei o decreto, o Senhor me disse: tu és meu filho. Eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os confins da terra por tua possessão. Salmo, capítulo 2, versículos do 6 ao 9. Você percebe como esse versículo muda tudo? Deus não está perguntando quem quer ser rei, ele já estabeleceu o seu. O trono não está vazio, o governo não está em disputa. Jesus já reina. O mundo pode até ignorar, mas nada muda o fato de que ele é o Rei dos Reis. E esse Rei poderoso e eterno está chamando você para fazer parte do seu reino. Sião, o Monte Santo mencionado na Bíblia, representa o lugar onde Deus governa. É o ponto mais alto, o centro da autoridade divina. E sabe o que é mais incrível? Ele quer que o seu coração se torne um novo Monte Sião, um lugar onde ele reine, onde sua presença habite, onde sua vontade prevaleça sobre tudo. Jesus não é um rei distante, sentado num trono frio e inalcançável. Ele é um rei próximo que conhece o seu nome, entende suas lutas e estende a mão para você. Ele não veio apenas para governar o universo, mas para reinar dentro de você. Ele quer curar as feridas, restaurar o que se perdeu e dar propósito ao que parecia sem sentido. Talvez você tenha tentado governar a própria vida por muito tempo. Decidiu, planejou, lutou, mas ainda sente um vazio lá dentro. Isso acontece porque o trono do coração não foi feito para dois. Enquanto você tentar comandar sozinho, sempre haverá caos.
Mas quando Jesus assume o trono, tudo muda. Há paz, direção e sentido onde antes havia confusão. Deus já resolveu o problema da rebelião. Ele enviou o seu Filho para reinar. Esse rei tem um nome: Jesus Cristo. E ele está batendo a porta do seu coração. Hoje você pode abrir. Não é sobre religião, é sobre relacionamento. É sobre reconhecer que você precisa dele e deixar que ele seja o Senhor da sua história. Quando Jesus entra, ele transforma. Ele não exige perfeição, ele oferece perdão. Ele não cobra o passado. Ele escreve um novo futuro. A fé é o início dessa jornada. Uma entrega sincera, um simples sim que muda tudo. A Bíblia diz que, se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Romanos capítulo 10, versículo 9. Você pode fazer isso agora. Aí onde está, diga em silêncio ou em voz alta: Jesus, eu te aceito como meu Salvador. Reina sobre mim. Toma o trono do meu coração. É simples, mas poderoso. O céu se alegra quando um coração se rende. Esse é o começo da verdadeira liberdade. Não viver mais pelas próprias forças, mas guiado pelo Rei Eterno. E quando ele reina, a vida muda de direção. As decisões passam a ter propósito. O medo perde força e a esperança ganha cor. O mesmo Rei que governa as nações quer conduzir os seus passos. Ele não vai forçar a porta. Ele espera o seu convite. Porque quando Jesus se torna o Rei da sua vida, nada mais é igual. E é sobre o poder desse reino e sobre as promessas que vêm junto com ele que o próximo capítulo fala. O trono está ocupado. O rei já foi coroado. Agora ele espera o seu sim. Pede-me, e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Tu as quebrarás com vara de ferro. Tu as despedaçarás como um vaso de oleiro. Salmo, capítulo 2, versículos do 8 ao 9. Deus não apenas estabeleceu o rei, ele também deu a ele uma promessa: o domínio sobre todas as nações. Esse é o tipo de poder que não se limita a governos, fronteiras ou impérios humanos. O reino de Cristo é universal e eterno. E o mais incrível é que quando você entrega sua vida a Jesus, passa a fazer parte desse reino. Você entra na história do rei. Talvez você pense que sua vida é pequena demais para importar em um plano tão grandioso. Mas Deus não pensa assim. Aos olhos dele, cada pessoa é parte essencial de um propósito que ultrapassa o tempo. Você não é um espectador, é um herdeiro. O mesmo poder que foi dado a Cristo começa a operar em você quando a fé se torna o centro da sua caminhada. O Salmo diz: pede-me, e eu te darei as nações. Esse convite ainda está de pé. É um chamado para orar com ousadia, para acreditar que Deus pode usar sua vida para transformar ambientes, pessoas e histórias. Quando você ora em nome de Jesus, não está apenas pedindo, está alinhando seu coração com o plano do reino. É por isso que a oração não é uma rotina, é uma arma espiritual. Cada vez que você se ajoelha e confia, o reino avança. A fé não é passiva, é movimento. É como uma chama que se espalha quando você decide orar com propósito. E quando a oração se une à obediência, milagres começam a acontecer. Não porque você merece, mas porque o rei prometeu agir através dos seus filhos. O poder do reino não se mede em força humana, mas em submissão a Deus. O mundo ensina que o forte é quem domina. O Evangelho ensina que o forte é quem se rende. E quando você se rende a Jesus, ele começa a governar com uma autoridade que muda tudo. O modo como você fala, reage e até como enxerga o futuro. A promessa de Deus é clara. O reino de Cristo não será abalado. Mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar, há um trono firme no céu. E se você pertence a esse reino, o mesmo poder que sustentou Jesus na cruz sustenta você hoje. Não é um poder de opressão, mas de libertação. O tipo de força que cura, restaura e dá sentido à dor. Deus quer te usar como parte desse avanço. Talvez o seu propósito na sua vida não seja grandioso aos olhos do mundo, mas é imenso aos olhos do céu. Pode ser através de uma palavra de fé, de uma atitude de perdão, de um gesto de amor. É assim que o reino se manifesta silencioso, mas poderoso. Então, quando orar, ore grande. Peça pelas nações, mas também pelos corações. Peça por transformação, mas comece pela sua própria vida. Deus não resiste a um coração que pede com sinceridade. E quando você ora com fé, o impossível deixa de ser teoria e passa a ser testemunho.
Você foi chamado para viver como parte desse reino, com poder, propósito e esperança. O mesmo rei que reina em Sião quer reinar em cada canto do mundo e usar você como parte dessa promessa. E é sobre isso que o próximo capítulo fala, como viver com sabedoria sob o governo desse rei. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Salmo capítulo 2, versículos do 10 ao 11. Deus faz um chamado forte aqui, não apenas aos reis e governantes, mas a todos que têm poder de decisão. A sabedoria verdadeira não é sobre ter todas as respostas, mas sobre reconhecer quem tem o controle. O mundo valoriza quem fala alto, mas o reino valoriza quem escuta. E é nesse silêncio obediente que a sabedoria começa a nascer. O Salmo mostra que até os poderosos precisam se curvar diante do Senhor. Isso ensina algo essencial. Ninguém é tão grande que não precise de Deus. A verdadeira sabedoria não vem de diplomas, status ou inteligência, mas da humildade de admitir: eu preciso do Senhor para me guiar. E quando o coração se inclina diante dele, o entendimento se abre. Temer ao Senhor não é ter medo dele, é respeitar, honrar e confiar. É reconhecer que ele sabe o que é melhor, mesmo quando o caminho parece confuso. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios capítulo 9, versículo 10. E esse temor não te aprisiona. Ele te protege. Ele te guarda de decisões precipitadas e de caminhos que levam à dor. Viver com sabedoria é aprender a ouvir antes de agir. É fazer perguntas como: Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Antes de decidir. É ler a Bíblia não como um ritual, mas como um manual de vida. Os Salmos, por exemplo, são cheios de conselhos práticos. Neles você encontra direção para tempos de alegria, tristeza, dúvida e fé. A sabedoria também se manifesta nas pequenas coisas. Está em como você trata as pessoas, em como reage quando é provocado, em como lida com o dinheiro, o tempo e as palavras. Deus se agrada quando você escolhe agir com equilíbrio, quando a fé se reflete em atitudes simples. É assim que o reino cresce dentro de você, em gestos que parecem pequenos, mas têm valor eterno. Servir ao Senhor com temor e alegria é um equilíbrio que o mundo não entende. É ter reverência sem perder a leveza. É saber que Deus é grande demais para ser controlado, mas bom demais para ser temido de forma errada. Quando você serve com coração sincero, o temor se transforma em adoração e a obediência se torna prazer. A sabedoria também te ensina a esperar. Em um mundo que valoriza a pressa, Deus trabalha no tempo certo. O sábio não se desespera com o silêncio de Deus porque entende que ele nunca está inativo, apenas preparando o cenário. Quando você confia no tempo dele, o coração descansa e a fé amadurece. Talvez você esteja pedindo respostas, mas Deus esteja te oferecendo sabedoria primeiro. Porque quando há sabedoria, até o silêncio dele faz sentido. O Espírito Santo te guia com suavidade, e as decisões deixam de ser impulsivas para se tornarem inspiradas. E cada escolha guiada por ele constrói algo firme, algo eterno. O chamado à sabedoria é, na verdade, um convite à comunhão. É o próprio Deus dizendo: vem caminhar comigo e eu te ensino o caminho. E é nesse relacionamento diário que a sabedoria se transforma em vida. E é exatamente desse relacionamento, de se refugiar e confiar plenamente no Filho, que o próximo capítulo fala. Beijai o Filho para que não se ire, e pereçais no caminho quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurados todos os que nele confiam. Salmo capítulo 2, versículo 12. Este versículo encerra o Salmo com um dos convites mais poderosos de toda a Escritura: confiar no Filho. Deus não termina falando de medo, mas de amor. Ele estende a mão e oferece um refúgio seguro, um lugar de descanso para o coração cansado. O salmista declara que a verdadeira felicidade, a plenitude que o mundo tanto busca, é encontrada em quem decide confiar em Jesus. Confiar em Jesus é mais do que acreditar que ele existe. É entregar a ele o controle da sua vida. É reconhecer que você não precisa lutar sozinho. É parar de tentar resolver tudo com as próprias forças e dizer: Jesus, eu preciso de ti. Ele não rejeita esse clamor, pelo contrário, ele corre ao encontro de quem o chama.
Você pode ter tentado preencher o vazio com conquistas, relacionamentos ou reconhecimento, mas sempre parece faltar algo, não é? Isso acontece porque o coração humano foi feito para caber um único rei. E esse rei é Jesus. Quando ele entra, a paz entra junto. O medo perde força, a culpa é apagada e o amor se torna a base de tudo. Beijai o Filho. Essa expressão fala de rendição, de amor e de entrega total. É como dizer: Jesus, o meu coração é teu. É se curvar diante do Rei, não por medo, mas por amor. É reconhecer que Ele é digno, que Ele é o Senhor da vida e o único capaz de dar sentido a tudo. E quando essa entrega acontece, o céu se alegra e a alma finalmente encontra descanso. Talvez você sinta que não é digno, que errou demais, que já foi longe demais. Mas Jesus não está pedindo perfeição. Ele está oferecendo perdão. Ele não te pede para mudar antes de vir. Ele te chama para vir como está. É Ele quem transforma, quem cura e quem faz novas todas as coisas. Hoje Ele te chama pelo nome e diz: vem, confia em mim, eu cuido de você. Confiar em Jesus é o maior ato de coragem que alguém pode ter. É olhar para o desconhecido e dizer: mesmo sem entender tudo, eu confio. É crer que por trás de cada silêncio há um plano. É descansar no fato de que Ele é bom, mesmo quando a vida parece dura. E é justamente essa fé que muda destinos, porque quem se rende a Jesus nunca mais é o mesmo. A Bíblia diz: os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Salmo, capítulo 125, versículo 1. Quando você decide confiar, passa a fazer parte de algo eterno. A vida deixa de ser um fardo e se torna uma caminhada guiada por amor. Você não está mais sozinho. O Rei caminha com você. Se hoje o seu coração sente esse chamado, não ignore. Jesus está batendo a porta da sua vida. Talvez essa seja a hora de abrir. Diga a Ele agora, onde você estiver: Jesus, eu te entrego a minha vida. Reina em mim. Eu confio em Ti. Essas palavras simples têm poder. Elas mudam o rumo da eternidade porque o Filho recebe todo aquele que vem a Ele com sinceridade. A verdadeira bênção está em confiar. É nesse gesto de fé que o coração encontra paz, a alma encontra perdão e o espírito encontra descanso. Jesus não é apenas o caminho, Ele é o destino. E se você confiar nele hoje, nunca mais andará sozinho. E agora, depois de entender o poder da confiança, chegou o momento de dar o próximo passo. Aplicar tudo isso à vida e viver de forma transformada. É sobre isso que a conclusão vai falar. Como essa fé pode mudar a sua história a partir de hoje. Agora que você caminhou por cada versículo do Salmo 2, talvez tenha percebido algo profundo. O reino de Deus não é uma ideia distante. Ele começa dentro de você. A fé, a confiança e a entrega não são apenas palavras bonitas. São chaves que abrem portas espirituais. Jesus não quer apenas ser um personagem bíblico na sua mente. Ele quer ser o Rei vivo do seu coração. Então pare por um instante e pergunte a si mesmo: você já entregou completamente a sua vida a Ele? Se ainda não, este é o momento. Não adie o que pode transformar sua eternidade. Se esta mensagem falou com você, não guarde isso só para si. Clique em inscrever-se aqui no canal e ative o sininho para continuar crescendo na fé, aprendendo mais da palavra e fortalecendo seu relacionamento com Jesus. E não saia ainda. O próximo vídeo que está aparecendo na sua tela é a continuação dessa jornada espiritual. Assista agora e descubra como viver cada dia reinando com o Rei.